Queridos irmãos, muito boa noite, que a paz esteja sobre todos vocês. Eu quero falar sobre o Senhor Jesus Cristo, o ser humano mais incrível, mas puro, que passou por este mundo. Eu quero falar sobre a sua palavra, sobre as suas obras, sobre os seus feitos, sobre o seu grande legado. O Senhor Jesus Cristo é digno de honra, de glória, de todos os seres humanos e de toda a criação. Eu quero falar sobre líder, sobre o maior, sobre o exemplo do maior homem que passou nesta terra. Se você não gosta, passe para outro canal. Se você gosta, fique comigo. Eu vou pregar simplesmente o Evangelho. Os homens estavam indo de mal a pior. Deus, então, lá no Gênesis, fez a preciosa promessa que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Deus usou os seus profetas, entre eles o profeta messiânico, Isaías. Em 7,14, Isaías disse: Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Isso veio se revelar mais de 700 anos depois, porque ele mesmo profetizou sobre a responsabilidade que estaria sobre este bebê que iria nascer. Isaías 9,6 diz: Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, porque o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Não houve, nunca vai haver um conselheiro igual o Senhor Jesus Cristo. Deus forte. Nunca haverá um Deus mais forte e poderoso igual a Jesus Cristo. Pai da eternidade. Jesus é o Pai do tempo e, pelo que sabemos, existem dois tempos: o tempo Cronos e o tempo Kairos. Jesus Cristo é Pai desses dois tempos. Nada do que foi feito se fez, a não ser por Jesus Cristo, é o que diz no Evangelho de João, capítulo 1. Mas olha o que vemos sobre a pessoa gloriosa do Senhor Jesus. Mateus 1,18 está falando ali sobre o nascimento de Jesus Cristo. Jesus Cristo nasceu numa cidade chamada Belém. E na noite do seu nascimento, anjos, coral de anjos cantaram, mas a maioria dos humanos não sabia o que estava acontecendo. Porque na profecia de Isaías 6, aliás, Isaías 68, 6 ou 7, está falando ali sobre o nascimento desta criança preciosa. E ali no ponto profético fala exatamente de uma nação que estava dando à luz, mas essa nação estava em dias de festa. Ela não sentiu dor de parto. Estou falando da nação. Maria sim sentiu. Agora o que vemos aqui? O Senhor Jesus nasceu, Mateus 1,18. Ao 8º dia ele foi levado para ser circuncidado. Um velho chamado Simeão, o qual tinha a promessa de Deus que não morreria sem antes ver a salvação do povo judeu. No momento que ele toma aquela criança, ele ora por ele mesmo dizendo: Deus de Israel, pode me despedir em paz, porque os meus olhos já viram a salvação do teu povo. E ele então profetiza para aquele casal, dizendo: Este menino será posto por queda e elevação de muito. Mas na mesma profecia ele disse: Uma espada transpassará sua alma. Nenhum dos profetas falaram sobre isso. Mas olha o que acontece.
Aos 2 anos veio uma perseguição. Herodes perseguiu, usado por Satanás, perseguiu as famílias, em especial aqueles que tinham criança abaixo de 2 anos. Mas o anjo disse para José e Maria: vocês fujam para o Egito. E fugiram para lá. Cumprindo-se os dias, o anjo disse: volte, porque aquele a quem buscava a vida do menino é morto. Eles voltaram e foram habitar, foram morar na Judéia. E Jesus Cristo ali sendo cuidado e guardado pelos seus pais. E a família cresceu. Jesus era o primeiro da casa, mas ele teve irmãos e irmãs. A família cresceu. Estavam ali começando a vida na Judéia. Pelo que vemos, a profissão de José era um carpinteiro. E a Bíblia não mostra com qual idade ele faleceu, mas precocemente ele faleceu e deixou aquela família. Jesus era o primeiro da casa, o mais velho. E olha o que vemos, Jesus Cristo sendo cuidado por Maria. Mas quando José morre, Jesus já era grandinho. Mas olha o que vemos pela palavra de Deus. É a Bíblia que diz. Jesus nasce, ao 8º dia foi apresentado. Quando tinha 12 anos, estava já no meio dos doutores, falando a palavra de Deus. O povo volta para casa, procuram Jesus no meio da multidão e não encontram. Voltaram para buscar Jesus Cristo, que estava perdido. Segundo a visão deles, Jesus se perdeu. Foram procurar. E quando eles acharam, estava no templo, ensinando os doutores. No templo não, na sinagoga judaica. E olha o que vemos. Jesus Cristo volta, aí não se fala muito dele. Mas na profecia de Isaías diz que ele seria homem de dor e experimentado nos trabalhos. Talvez o seu pastor nunca ensinou, nunca pregou que Jesus Cristo precisou trabalhar manualmente para cuidar da sua mãe e dos seus irmãos. Porque a Bíblia diz, está na profecia, que ele seria homem de dor, experimentado nos trabalhos. Aprendeu certamente a profissão do pai, carpintaria. Olha o que vemos. Ao longo do tempo ele estava no anonimato dos homens, mas diante de Deus estava vivo e obediente aos pais terrenos e ao Pai Celestial. Olha o que vemos aqui na palavra de Deus. Jesus Cristo não fez nenhum milagre. Pelo que vemos, não pregou muito. O que vemos é, quando tinha 12 anos, estava pregando ali só. Depois ele fica no anonimato. E quando completa 30 anos, ele então passa a carpintaria para algum dos seus irmãos. E ele começa a pregar a palavra de Deus. Não acreditaram nele. Alguém dizia, esse não é o filho do finado José? Mas ele estava ali pregando a palavra de Deus, dizendo, eis que é chegado a vós o reino de Deus. Arrependei-vos. Essa é a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Esta é a mensagem também de João Batista. Mas eles, não é esse o filho do finado José, da Dona Maria? Não acreditaram muito nele. Jesus Cristo então vai pela praia e vê os homens decepcionados com as suas pescas. E Jesus Cristo então diz a eles, olha, coloquem a rede novamente e voltem novamente. E lancem a rede do lado direito. Eles não queriam ir, mas alguém disse, vamos tentar. Segundo a palavra dele, vamos tentar novamente. E foram. E 153 peixes grandes veio na rede e eles puxaram para o barco. Começaram a ver que aquele homem era um homem diferente. Jesus não tinha apenas
palavras normais que nem eu, que nem você tem, mas ele tem poder nas suas palavras. E eles então começaram a notar, e Jesus Cristo disse para ele, para Pedro: Vinde a mim, eu farei de você o pescador de homem. Pedro e seus irmãos certamente começaram a seguir. Eles não conheciam Jesus, mas começaram a seguir Jesus Cristo, aquele estranho. Só que eles, dia após dia, notavam que aquele estranho tinha uma mensagem maravilhosa, porque a mensagem dele acalentava os seus corações. Mas antes de Jesus Cristo arrebanhar os seus discípulos, ele deu exemplo. O tema da minha mensagem aqui é o maior, a humildade do maior, o que ele vai fazer e o que o maior deve fazer. Se você gostar, compartilhe, dê o seu like, se inscreva no canal A Voz do Atalaia. Mas vejamos, Jesus Cristo passou pelas águas do batismo. Quando chega João, João disse: Eu que careço ir a ti, tu que vens a mim. E Jesus disse: João, deixa, porque assim convém cumprir toda a justiça. E João então o batizou. No momento em que João batiza, João viu uma pomba descendo dos céus e assentando sobre Jesus Cristo. E João ouviu uma voz poderosa que dizia naquele momento: Esse é o meu filho em quem tenho alegria, em quem tenho prazer. Deus estava confirmando a unção sobre o seu filho na presença do povo judeu. Deus estava ungindo o seu filho, o Messias, que significa o enviado. Deus ungiu diante do povo. E Deus então manda ele para o deserto, para ele passar por uma prova. Em todas as instâncias ele venceu a prova, você já sabe. E ele volta. E ele então é convidado para um casamento. Ele vai naquele casamento. E aí acontece que o vinho acabou. E a mãe chega: Filho, o vinho acabou. E ele disse: Mulher, o que eu tenho contigo? Minha hora, meu momento não chegou ainda. Mas a mãe sabe o filho que tem. A mãe disse a eles: Faça tudo o que ele vos mandar. Católicos, Maria disse que é para fazer tudo o que Jesus Cristo manda. Não é fazer o que Maria manda, porque Maria foi uma mulher simples, humilde, santa, sim, mas ela não teve autoridade na Bíblia para mandar seres humanos, fora essa ação, fazer nada. Isso iria ficar no Evangelho do Senhor Jesus Cristo para exemplo, para a nossa vida. Jesus Cristo, então, transformou a água em vinho, o primeiro milagre. Depois disso, Jesus, então, vai arrebanhando os seus discípulos, um por um. Parece até que Jesus Cristo errou quando arrebanhou aqueles, porque eles eram falhos, pecadores. Parece. Mas Jesus Cristo, ele investiu neles. Nenhum deles eram perfeitos, mas o líder é perfeito, continua sendo. Tiveram altos e baixos, um deles se perdeu, mas para que a escritura se cumprisse, os outros eram matutos ainda. Mas à medida do tempo em que foram servindo e seguindo Jesus Cristo, eles foram aprendendo com o mestre maior, chamado Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele viu que os discípulos, alguns eram soberbos, orgulhosos, presunçosos, arrogantes. Jesus Cristo, então, deixou um exemplo glorioso, que hoje os líderes não seguem. E deveriam seguir, mas não seguem. O que Jesus Cristo diz?
Eu quero ler para vocês. Lucas, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas. Houve também entre eles contenda sobre o qual deles seriam, sobre o qual deles parecia ser o maior, os discípulos. E ele lhes disse: os reis dos gentios os dominaram sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados de benfeitores, os que têm autoridades. Mas não sereis vós assim. Jesus passando o ensino para os seus discípulos. Antes, o maior de entre vós seja como o menor, e quem governa seja como quem serve. E quem era o maior entre os discípulos de Jesus Cristo? Jesus era o maior entre os seus discípulos. E ele disse: o maior de entre vós seja como o menor. E ele deu exemplo, socorrendo eles, aconselhando eles, andando com eles. E eles eram pecador. Mas o maior de entre deles, chamado Jesus, puro, perfeito, não tinha pecado, e estava com eles, falando com eles, investindo neles. O Senhor Jesus Cristo, uma certa ocasião, ele dobra os seus joelhos, ou então ele senta-se no chão, e ele começa a lavar os pés dos discípulos. Mas no meio dos discípulos teve um que parece que mais orgulhoso, mais presunçoso, mais arrogante. Eu não, Senhor. E Jesus Cristo olha para ele e disse: se eu não te lavar, não pode ter parte comigo. E ele então disse: então me lava, Senhor. E esse foi um dos mais rebeldes, um dos mais presunçosos, um dos mais arrogantes, é o que vemos na Bíblia. Mas uma certa ocasião, Jesus se despediu dos discípulos, e os discípulos então foram de barquinho atravessar o mar da Galiléia. Jesus foi orar. Quando Jesus Cristo volta, não vê nenhum barco ali esperando. Isso já era mais de 3 da madrugada. E Jesus então começa a andar sobre as águas do mar da Galiléia, certamente, para estar junto com seus discípulos. E quando eles olham, se assustam. Eu me assustaria também. E gritar, eu também gritaria. Você se assustaria também, certamente gritaria de medo, de pavor. E gritar: é um fantasma, e Jesus logo disse: não temas, sou eu. Pedro, o arrogante, o soberbo, mas teve coragem. Se é o Senhor, manda eu ter contigo por cima das águas. E Jesus Cristo disse: vem. Pedro começou a andar sobre a face das águas. Olha o que Pedro fez. E ele estava fazendo a coisa certa. Olhando para Jesus e andando, fazendo a coisa certa, 100% na vontade de Deus. Mas mesmo fazendo a coisa certa, os ventos contrários sopraram. E ele teve medo e afundou. Mas no momento que ele afundou, ele pediu misericórdia. É o que nós cristãos deveremos fazer também. Não somos perfeitos. Não somos puros. Quantas vezes vacilamos? Devemos pedir misericórdia. Porque Jesus Cristo não mudou. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Em outras palavras, mudou sim. Mudou sim. Porque quando Jesus estava com eles, estava vivendo materialmente no meio deles.
Jesus Cristo foi rejeitado e morto. Ao terceiro dia ressuscitou e está vivo hoje para toda a eternidade. Essa foi a mudança gloriosa na vida do Senhor Jesus Cristo. Mas quando o Senhor Jesus estava aqui, ele fez essas obras poderosas, socorrendo os seres humanos. Ele foi rejeitado, sim, mas antes de ser rejeitado, ele pregou o evangelho, ele curou enfermos, ele operou milagres e maravilhas, ele ressuscitou a mortos, socorreu órfãos e viúva, ele fez a lição de casa completa. Hoje ele está sentado no mais alto e poderoso trono, e nenhum dos discípulos que Jesus Cristo investiu neles, a não ser Judas, que já estava na profecia que iria se perder, fora Judas, todos os outros, enquanto viveram aqui, provaram para Deus que amaram a Jesus Cristo. Depois que o Senhor Jesus foi para a glória, eles ficaram amedrontados, sim. Mas obedeceram a palavra. 50 dias depois da morte de Jesus Cristo, o poderoso Espírito desceu, como Jesus Cristo tinha dito a eles, e turbinou a fé deles. Mas vamos analisar uma coisa. O maior de entre vós seja como o menor. Isso disse o Senhor Jesus Cristo. Jesus deu exemplo. Não era para os grandes hoje dar o mesmo exemplo? E quando eu estou falando grandes, eu não estou dizendo dos pastores menores, não. Eu estou falando dos pastores maiores. Em especial, os presidentes de convenções, os presidentes de grandes ministérios. Mas olha o que você está vendo aí na internet, que humildade deles. Não estamos vendo humildade. Estamos vendo soberba, arrogância. Estamos vendo ostentação. Esses estão longe do ensino do Senhor Jesus Cristo. Jesus disse: o maior de entre vós seja como o menor. E quem domina, quem governa, seja como um servo, servindo todos e sendo humilde. Não na aparência, mas humilde no coração. Só que a liderança de hoje, é claro que eu não estou generalizando, a liderança de hoje, a humildade sumiu, desapareceu. O que estamos vendo é líderes brigando com líderes. E por causa da vida desses líderes orgulhosos, soberbos, Deus está visitando ministérios e mais ministérios e expondo nas mídias sociais, através dos youtubers, a vida dissolúvel de uma grande maioria da liderança de hoje. Homens que ensinam uma coisa, mas não vivem o que ensinam. Pregam uma coisa, mas não vivem aquilo que pregam. A maioria deles estão no segundo ou no terceiro casamento. Eu vou parar por aqui. Que a graça e a paz seja de maneira abundante sobre a tua vida. Meu irmão, minha irmã, o conselho da Bíblia para mim e para você é esse: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Deus os abençoe.